Eu falo aqui do chalé da Praça 15, o local que fica bem em frente aos dois sobrados, né, dois casarões históricos de Porto Alegre. Um deles, inclusive, sinaliza ali na fachada o ano de 1884, onde funcionava uma loja de calçados e, ao lado, uma loja de bijuterias. Esses dois sobrados ficam posicionados exatamente em meio a duas torres de salas comerciais, consultórios médicos, escritórios de advogados, pequenas lojas, que são o edifício Praça 15 e o edifício Fênix, cada um com 15 andares, além do andar térreo, onde funcionam apenas lojas. A informação é que o incêndio começou, e o relato de testemunhas é de que o incêndio começou por volta de 3 horas da tarde, aqui nesses dois sobrados, na parte de cima, onde funcionariam depósitos. Rapidamente as chamas se espalharam e principalmente muita fumaça, obrigando as pessoas que ocupam e estavam trabalhando nas duas torres tivessem que rapidamente sair do local. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, 15 pessoas demandaram atendimento médico aqui ainda no local, em razão da inalação de fumaça, e foram liberadas. Outras 3 passaram por atendimento médico, também em razão do mesmo problema. Ninguém ferido grave. O principal problema é em decorrência da inalação da fumaça. E ainda relato de uma pessoa que teve uma convulsão aqui no centro histórico, nada relacionado diretamente ao incêndio, mas como ela estava por aqui, também necessitou de atendimento médico. Eu estou já aqui há quase 2 horas, Léo, 5 caminhões de bombeiros, 8 ambulâncias, tanto do SAMU quanto de empresas privadas, estão posicionadas aqui na Praça 15, que segue com um perímetro completamente isolado. Nós temos um perímetro que começa da Praça 15, para quem vem ali da Borges e José Montauri, Marechal Floriano, Otávio Rocha e também o Terminal Parobé, aqui ao lado do Mercado Público. Então, é um amplo perímetro que segue isolado. E a gente observa ainda, Léo, a presença de focos de chamas de incêndio no segundo andar do sobrado. É um foco pequeno, mas é um incêndio, é uma chama ali que não se extingue. E a gente observa também no 14º andar do edifício Fênix, que é o edifício à direita. Para quem está aqui nas imagens, é o meu edifício à esquerda, mas para quem está aqui à direita é o edifício azul. 14º andar tem uma janela ainda com a presença de fogo e por lá ainda sai fumaça. E aqui ao fundo do edifício Praça 15, o relato do síndico do prédio é que também há um foco de chama na parte de trás, mas lembrando, não há mais pessoas nos prédios. Agora os bombeiros consideram esta uma situação controlada com focos que ainda estão sendo debelados. Ô Paulo, chamou muito a atenção que houve uma dificuldade imensa dos bombeiros conseguirem controlar esse incêndio. A gente foi acompanhando e aí ao longo da cobertura da Gaúcha mesmo, a angústia vinha aumentando porque o fogo só aumentava. O que se sabe aí, Paulo, pelo período que você está acompanhando, de motivos para essa demora? Foi de fato a gravidade do incêndio, e aí a gente tem a sua imagem aí ao lado, a imagem recuperada das chamas muito altas. Foi a dificuldade realmente pela gravidade do incêndio ou por alguma eventual dificuldade do trabalho dos bombeiros? O que a gente pode dizer desse trabalho aí até agora? Olha, um dos relatos que surgiu, Léo, é que houve sim dificuldade de acesso de caminhões em razão daquela presença de esferas de concreto que foram instaladas pela região do Largo Glênio Pérez. Inclusive uma retroescavadeira, deixa eu ver se ela está por aqui ainda, não, acho que já saiu, mas havia até uma retroescavadeira por aqui que operou para a retirada dessas esferas de concreto bastante grandes que acabaram limitando a passagem de caminhões. Houve também relato de falta de água. Isso quem trouxe para nós há pouco foi o relato de uma testemunha que trabalhava na loja de calçados do sobrado onde iniciou o fogo, que os primeiros caminhões chegaram sem muita água. E também não houve a presença aqui de uma escada de maior porte. São caminhões de bombeiros, né, pequenos, caminhões que não têm a escada Magiros, né, não são caminhões de um porte muito grande. Então esse é o cenário, né? Dificuldade de acesso dos caminhões. Os caminhões que chegaram, o relato é que tinham pouca água, podem ter contribuído, segundo o relato das testemunhas, para esse cenário de uma certa demora até, pelo que relataram aqui, para o início do combate às chamas. Claro que é tudo preliminar, mas é muito preocupante isso, Paulo, que você traz aí de um somatório de fatores que dificultaram o trabalho. Desde as tais bolas de concreto, como que não se imaginou, né, que essas bolas de concreto poderiam atrapalhar a chegada dos bombeiros para apagar o incêndio. Mas enfim, acabou acontecendo, aí teve que chamar retroescavadeira.
E além dessas dificuldades mesmo de trabalho, de não ter uma escada maior, de ter dificuldade com a água, olha, muito preocupante. É claro que tudo isso ainda vai ter desdobramentos aí ao longo dos próximos dias, mas enfim, é algo que requer uma atenção, porque o que a gente acompanhou foi muito preocupante. Houve, claro, o incêndio era muito grande, né, Paulo? Isso não há dúvidas, não iria ser controlado tão rapidamente, mas esses outros elementos que você traz aqui são importantes de serem analisados com calma. Bom, Paulo, o motivo, o começo desse fogo ainda não se tem exatamente a informação, né? O relato do marido da gerente de uma dessas duas lojas que operava nos Sobrados, Léo, o Lisandro Krug, está muito abalada, a família está muito abalada, sofrendo perdas consideráveis em razão já do alagamento, da enchente do ano passado, houve perda de estoque, agora novamente perderam produtos em decorrência desse incêndio. Estava relatando que se suspeita talvez de um cenário de algo que tenha sido jogado de uma das janelas das duas torres vizinhas, talvez um cigarro, alguma coisa assim, ou do depósito da loja vizinha, que é uma loja de bijuterias, onde recentemente houve um serviço de conserto do ar-condicionado. É o que ele suspeita, muito preliminarmente, como possíveis hipóteses na avaliação dele, que conhece esses prédios, né, trabalha ali há muitos anos, como possíveis hipóteses. Um detalhe importante, né, parece um prédio pequeno, com uma fachada esmagada, eu diria assim, entre duas torres de 15 andares, mas ele tem 40 metros de profundidade para dentro, né? Então ele é bastante profundo, tem muita coisa lá para dentro também. Possivelmente, então, no segundo andar, em um dos depósitos dessa loja aqui na Praça 15. Bom, a gente repete a informação que ela de certo modo não, ela nos tranquiliza muito que não tivemos feridos graves, como o Paulo relatou aí, algumas pessoas inalaram fumaça, tiveram que receber atendimento. Agora, o prejuízo material me parece que é muito grande, tanto desses dois pequenos comércios que estavam aí, e quanto dos edifícios ao lado aí, que é preciso agora contabilizar. O casarão o principal aí, chama muito a atenção, Paulo, que é um prédio histórico do século XIX, né, de 1884. Talvez esteja até condenado já depois desse fogo todo. O telhado de madeira, e um detalhe importante, o edifício Fênix, que é o edifício de cor mais azulada, é um edifício marrom e o azul. O Fênix é o azul. Eu consigo observar daqui, Léo, pelo menos 7 andares da empena, dessa parte lateral, onde passam ali também os ar-condicionados, que vieram abaixo ali, está com tijolo à vista, tijolo à mostra, mostrando que, deixa eu ver se eu consigo me posicionar um pouco melhor para mostrar para quem está nos acompanhando nas imagens, acho que um pouco o sol está atrapalhando, mas enfim, ali ao lado houve sérios danos de casca dessa parte da cobertura da alvenaria, que acabou ruindo e caindo sobre o casarão, né? Caindo sobre o telhado deste casarão. Telhado de madeira, casarão antigo, tudo isso contribuindo para este cenário. Então, não somente a perda econômica, talvez, deste prédio histórico, um dos poucos que resta ainda nessa parte aqui do centro, mas também a necessidade da Defesa Civil averiguar a estrutura desses dois prédios, do edifício Praça 15 e também do edifício Fênix, viu? Porque, embora não se tenha notícia de grandes danos internos, talvez seja necessário ali realmente uma averiguação por parte da Defesa Civil antes de liberar os dois prédios novamente para ocupação. Ficou muito tempo o fogo queimando ali, né? Então, de fato, há uma preocupação com a estrutura desse prédio. Você disse há pouco também, Paulo, que dava para observar pequenos focos vindo desses prédios, né? Ou seja, o fogo se alastrou, entrou nesses prédios e está incendiando, pode ser pequeno, mas enfim, já há muitas horas está incendiando andares inferiores aí desses dois prédios grandes, né? Não, uma das coisas que a gente observa, por exemplo, ainda tem fumaça saindo dos andares mais altos. Não vou conseguir mostrar tão bem por aqui, Léo, mas o 14º andar, o penúltimo andar do edifício Fênix, tem uma janela bem da ponta que está com vidros estourados e que a gente observa ainda de fumaça por lá, viu? Então, o fogo e o calor acabou se alastrando com uma altura muito relevante e atingindo esses andares bem mais altos, e certamente trazendo mais trabalho ainda para os bombeiros, que precisam agora trabalhar também, se dividir neste trabalho entre as duas torres, viu? Conseguiu conversar com alguém aí, Paulo? Tem algum relato aí que você possa
trazer para a gente do que ouviu, ou do comerciante aí, ou de alguém que viu o fogo, enfim? Vamos tentar. A família, obviamente, Léo, tá bastante sensibilizada com tudo isso, mas vou chegar aqui, porque a gente segue agradecendo, inclusive, a estrutura do Edemir Simonetti, aqui do Chalé da Praça 15, que está franqueando o acesso do trabalho da imprensa, para que nós possamos nos posicionar aqui em frente às duas torres e a esse sobrado. O senhor Lisandro Krug, aqui ao vivo também para Conversas Cruzadas no YouTube de GZH, o senhor que é marido da gerente da loja de calçados, uma loja que está aí já há mais de uma geração na família, né? Eu queria que o senhor... Qual é a situação? O que o senhor tem de informação em relação ao que aconteceu? Qual é o sentimento neste momento? Cara, eu não tenho relação nenhuma, ninguém me falou nada ainda, sabe? Realmente eu também quero saber como é que começou esse incêndio, que é um incêndio que não tem da loja ali, do estoque da loja, não tem luz, era um prédio que não tinha nem relógio passando luz ali para cima, não tem como tomar combustão disso, então, quer dizer, até eu queria saber parte dos bombeiros, mas a gente não consegue falar com ninguém ali ainda, esperando fazer os trabalhos deles ali. Onde começou o fogo? No prédio do lado ali da loja. No segundo andar? No segundo andar. O que tinha ali? Tinha estoque de calçada ali, do prédio da loja de calçada. Da loja da família que vocês pegaram emprestado ali para fazer, que eles estavam de reforma no prédio ali, o proprietário emprestou ali para botar o estoque ali do andar, que eles estavam trocando o piso dos andares, mas isso aí é antes da enchente, né? Então estava tudo parado, sabe? Então, e os bombeiros, como é que foi o atendimento por parte dos bombeiros naquele primeiro momento? Bombeiros chegaram 2 caminhões depois de 10, 15 minutos ali, que todo mundo gritava, o centro já estava lotado e não tinha... Chegou os caminhões, mas não veio caminhão com escada, não veio caminhão com água, não veio nada, sabe? Eles começaram a combater o incêndio muito tempo depois que eles chegaram. Então, até não vou falar bem, não vou falar mal dos bombeiros, não sei, porque os guris também se arriscaram lá dentro, aquela enxame ali que deu, então não tenho muito o que falar. É um momento bastante difícil, é um sentimento de perda, né? Então, desejar aí boa sorte no que for possível para a família, porque, infelizmente, numa primeira situação, não lamentamos o fato de que, felizmente, ninguém se feriu, né? Sim, mas agora que ninguém se machucou, graças a Deus, sabe? Com um incêndio dessa proporção, assim, dos prédios do lado, tudo, ninguém, não, então ainda bem. Mas o cenário econômico e a perda... Ali, eu vou te falar, ali derrubou a família, assim, vai derrubar a família, porque conquistar vai ser difícil. Senhor Sandro Krug, aqui da loja de calçados Amorim, conversando conosco, Léo. Olha, fica aí o nosso abraço ao Sandro aí, nossos sentimentos, a torcida para que consiga, na medida do possível, se recuperar. Ô Paulo, só para a gente entender aqui, tá? Porque tem um casarão na frente que a gente vê, obrigado aí ao seu Sandro, agradece, Paulo. Tem um casarão na frente, esse que tem ali, que diz que foi construído em 1884. Nesse casarão é um bazar, é isso? E a loja de calçados dele fica atrás desse casarão? Não, é do lado. Esse sobrado, esse casarão, é como se fosse dividido ao meio, com duas lojas, uma à esquerda e outra à direita. Vou ver se eu consigo me posicionar um pouco melhor para mostrar aqui, né? Digamos que quem está nos acompanhando neste momento, à esquerda encontra a loja de Calçados Amorim, que tem um toldo ali de cor vermelha. E à direita, com aquele letreiro mais azulado, um azul esverdeado, é a loja de bijuterias. Este prédio, então, ele tinha 2 espaços comerciais, o andar de cima funcionava como um depósito. Como destacou aqui agora o empresário, no andar de cima da loja de bijuterias, a loja de calçados também vinha ocupando temporariamente em razão de reformas que vinham sendo feitas justamente por causa da enchente. Então, eles ainda vinham se recuperando desse cenário, e foi a loja de calçados, que fica aqui à esquerda na transmissão de imagens, que acabou, foi uma das que foi severamente danificada. Aí, né? A gente tem agora na recuperação das imagens e na live, estou acompanhando, aparece a loja de bijuterias, que é a loja Irmãos à direita e a loja Calçados Amorim à esquerda, né? É um espaço compartilhado. Teria sido no segundo andar da de calçados ou na de bijuteria que começou o fogo? Da de bijuterias. A família Amorim tinha tomado emprestada este espaço como depósito para os seus calçados, justamente em razão da reforma, mas foi no depósito, segundo andar, da loja de bijuterias, Léo. Que tinha os calçados do seu Sandro, é isso?
Isso, exatamente, Ah, exatamente. tá. Entendi. Só que, bom, agora fica a dúvida o motivo, né? Se tem mais ou menos aí, pelo menos. Claro que é tudo muito preliminar, mas se tem uma ideia de que possa ter começado ali. Agora, o motivo mesmo, se foi um curto-circuito, se foi algo que foi jogado, como começou, a gente ainda não sabe.